Bom, George Love era um fotógrafo nascido em 1937 e que faleceu em 1995, aos 58 anos. Então, ele era nascido na cidade de Charlotte, era de origem afro-americana, uma família simples, culta. A mãe dele era organista da igreja, compositora de música e escrevia livros infantis, professora escolar. Então ele tinha uma base cultural interessante. O pai dele era do serviço diplomático, ele foi morar na Indonésia aos 20 anos. E aí ele vive 2 anos, nesses 2 anos que ele praticamente começa a fotografar, descobre a fotografia. O George volta para Nova York, volta para os Estados Unidos. Em 1960 ele vai fazer filosofia da arte morando em Manhattan, e nesse contexto de efervescência cultural ele descobre a fotografia no momento que ele falava que ele viu uma parede amarela com uma porta vermelha e ele corre para buscar uma câmera e passa a fotografar durante 2 horas aquele assunto. E isso é interessante porque a fotografia ele guardou e está exibida aqui nesse espaço. E ele passa a fotografar justamente graficamente as paredes de Nova York, é uma das coisas primeiras que ele começa a exercitar. E coisa que ele fez até o fim, depois da vida dele em Nova York. Bom, a exposição é baseada no trabalho fotográfico do George, né? Então nós reunimos os trabalhos mais relevantes e também muita coisa que era pouco conhecida. Então esses 19 núcleos que a gente percorre, boa parte vai passando por as diversas manifestações que ele teve próximo à Amazônia. Então a gente tem uma extensão da exposição que a gente pode percorrer toda a exposição só com atenção à Amazônia. Então a gente pode destacar quando ele chega no Brasil, junto com a Cláudia do Jari, em 1966, e eles fazem uma expedição para o território Xicrim, no interior do Pará, e é uma epopeia que ele narra num caderno de viagem muito interessante, que também era desconhecido, que é uma das descobertas do acervo dele e que está exibido na exposição. Daí a gente tem uma outra época que ele volta junto com a Cláudia e junto com mais fotógrafos para a revista Realidade, que também é a hora que ele se destaca por ter escolhido fotografar a Amazônia visto do ar. Esse trabalho aprofundado depois pelos dois, pelo George e a Cláudia, e culminando no livro Amazônia, que foi lançado em 1978. O trabalho da Realidade era em 1971, então eles levaram 7 anos planejando e tentando viabilizar o livro, que foi produzido em 78, mas que acabou sendo censurado e teve circulação limitada e tiragem cortada, e por isso hoje é um livro raro e muito requisitado. Um dado interessante que a gente descobre nos documentos dele é que a ligação com a fotografia aérea parece vir de uma semente que a mãe dele plantou numa carta que enviou a ele quando ela volta para os Estados Unidos depois de visitá-lo aqui no Brasil. E ela fala que ao sobrevoar a Amazônia, ela achou fascinante a vista, né? Ela usa a expressão awesome, olhar a floresta do alto, e a gente faz essa ligação que é muito interessante, muito curiosa, de que na hora que o George é requisitado a fotografar a paisagem da Amazônia, ele propõe para os editores da revista Realidade que aquilo era para ser fotografado do ar. Então existe uma ligação muito afetiva e muito forte, porque o George, inclusive, ele falava que as fotografias representavam mais a essência dele do que uma documentação. Isso é um dado também que poucas pessoas entendem. Um lado importante da exposição e desse trabalho todo do catálogo é tentar revelar as intenções do George e a forma que ele concebia a fotografia. Isso é interessante até pelo fato de a gente estar conseguindo colocar isso, o George mesmo falando, aliás, ele fala muito melhor do que eu,
numa entrevista que eu gravei com ele em 1993 e que a gente conseguiu editar e está sendo exibida no ambiente da exposição. Então o George, ele explica o livro da Amazônia, que muitas pessoas tentaram interpretar, mas acho fascinante a gente poder ouvir a explicação simples e objetiva que ele dá do livro. E uma das explicações mais importantes é que ele fala que o livro era concebido com a ideia de que a fotografia não tinha mais a função de representar o assunto, que o livro não é da Amazônia, o livro é um livro de fotos, um livro de imagens. Então o que você está vendo são imagens feitas sobre filme, e que aquilo lá representa, na verdade, um autorretrato deles, porque eles concebiam que quando a fotografia é bem resolvida, ela representa o autor. Então, essa é a mensagem que ele tenta colocar no livro de diversos jeitos. Mas ele vai mais além num segundo livro, né? num livro que ele publica em 83, 85. Ele tem 2 datas de publicação, e esse livro chama-se Service Order, que é muitíssimo pouco conhecido. Foi tiragem também muito limitada, e a gente apresenta esse livro e interpreta o livro da forma que o George imaginava ou não imaginava, porque ele tem assim códigos e mistérios que a gente tenta interpretar e que revelam justamente essa ideia de que aquele livro realmente é a assinatura dele. E é um livro místico, onde ele coloca palavras bíblicas, ele coloca percepções, ele joga uma frase muito interessante, porque o livro é nitidamente de reminiscências do trabalho dele na Amazônia. Dentro dessas reminiscências ele fala assim: tal infinitude é impossível de ser fotografada, mas é permitido ter sonhos. E ele acha que então ele deve ter cochilado e sonhado. Na verdade, ele olha todo o trabalho passado dele e acaba olhando para as fotografias dele como se tivessem sido uma coisa de imaginação ou de sonho. Nessa época que ele publica esse livro, ele está já num declínio de saúde. Isso é 85, 86, ele volta para os Estados Unidos, fica sumido. É uma das coisas que a gente também revela na exposição, o fato de ele ter se afastado. Era um grande nome da fotografia brasileira que de repente desaparece e ninguém sabe onde está, mas ele fica recolhido, não trabalha, ainda fazendo muita pesquisa visual, volta para o Brasil mais uns 8 anos depois. Em 94 ele começa a articular a publicação de vários produtos, e o que ele consegue mesmo é a publicação de mais um livro com mais uma tônica mística, e que ele expõe um trabalho estético ou visual também nessa linha dos sonhos visuais dele, e que na verdade ele não consegue acompanhar o trabalho porque ele falece antes da publicação. O livro foi publicado, os patrocinadores cumpriram a promessa, fizeram o livro, e um dos destaques da exposição é esse rito de passagem do George nos últimos dias da sua vida. Vamos dizer assim, o George era conhecido pelas fotografias aéreas da Amazônia. Vamos dizer que ele é sinônimo de fotografia aérea na Amazônia, mas ele tinha muito mais coisa. Inclusive ele começa, uma das coisas menos conhecidas são os trabalhos antes dele vir para o Brasil. Então a gente mostra alguma coisa de trabalhos que ele fez em Nova York ou nos Estados Unidos, as fotografias de viagem que ele fazia, mas mais importante de tudo é que ele era membro de uma associação chamada Association of Heliographers, que tinha um conceito, uma proposta de quebrar a ideia de que a fotografia tem que ser vinculada ao assunto que você fotografa. Ou seja, a fotografia tem que ter uma vida própria e tem que ter uma identidade própria e uma percepção própria da fotografia, inclusive por ela não conseguir realmente representar a realidade. Eles falam no manifesto, o criador da associação fala que a fotografia era resultado de um sol exterior, porque a
fotografia depende da luz, mas principalmente de um sol interior, ele fala. Assim, misticamente, que é o impulso do fotógrafo que faz acontecer aquela imagem, né? Então era uma forma de ver a produção da fotografia ou a criação fotográfica que o George carrega por toda a carreira dele, em todos os trabalhos. Uma coisa interessante do George é que ele era muito conhecido pelo trabalho que ele fez nas revistas. Isso porque ele conta na nossa entrevista que ele foi chamado para fotografar livremente. Então ele tinha uma atitude em relação à imagem publicada, não como uma coisa que seria contando uma história ou fazendo um documentário. Ele ultrapassava a barreira do documental. Ele é muito lembrado nas escolas de jornalismo hoje, de fotografia, como um grande fotojornalista. Eu não uso esse termo, eu uso fotografia editorial, porque o George não se considerava jornalista, ele era um artista que usava fotografia. Com essa ideia de mostrar os detalhes da motivação dele, a gente tem várias imagens, ou a gente acaba entrando um pouco na vida particular dele, porque não dá para desvincular o impulso criativo do que está acontecendo em volta dele. Então, a escolha da fotografia aérea é vinculada à mãe, à família. A própria chegada no Brasil é vinculada a um relacionamento afetivo que ela tinha com a Cláudia. Ele nunca teria pensado em vir para o Brasil se não tivesse encontrado a Cláudia nos Estados Unidos. Então, esses detalhes particulares são muito importantes para você entender as escolhas. Depois que eles se separam na metade da década de 70. Aí ele passa a ter alguns outros caminhos e ele acaba se dedicando ao trabalho que ele já tinha feito de São Paulo, por ter vivido vários anos em São Paulo. Então ele junta as memórias dele ou a percepção dele da vida dentro de São Paulo e faz 2 produtos. Um deles é uma exposição chamada Diários e a segunda é o livro chamado Anotações, São Paulo Anotações. Essa exposição Diários foi quando eu o conheci. Era a minha galeria, que era um espaço cultural que a gente abriu em 1980. E quando a gente convida o George para fazer uma exposição sobre a Amazônia, ele fala: quero mostrar o meu trabalho que eu tenho feito há 15 anos e é pouco conhecido. Então ele junta São Paulo. Mas o São Paulo que ele mostra não é São Paulo documentado como a gente pensa. Tem alguns lugares que você conhece, mas na verdade é um livro todo de reminiscências dele pessoais. E tanto pessoais que ele inclui fotos de Itaipu, fotos de trabalhos comerciais dele, que não teriam tanta relevância em documentação, mas que para ele tinham. Inclusive ele acaba incluindo fotografias do espaço que ele vivia, da casa de campo dele, da namorada dele, do gato dele. Quer dizer, é um trabalho que a gente tem que interpretar como uma forma pessoal do autor. Não são registros de São Paulo, são, na verdade, anotações dos diários dele. O livro chama Anotações. E a foto da capa, eu também acabei descobrindo nessa pesquisa, é a foto do céu, do horizonte, da casa de campo dele. E a foto da contracapa é a piscina dessa casa. Ela representa muito porque essa fotografia da contracapa é um dos exemplos das imagens que ele usava nos momentos de tensão, que ele usava a fotografia para exorcizar o momento, né? Vamos dizer assim. Ele achava que ele estava fotografando a última foto da vida dele. Então ele coloca essa foto no final do livro. Coisa interessante da exposição que é importante falar e da pesquisa, que na leitura dos documentos, na separação dos documentos dele, a gente começa a perceber os momentos de depressão dele. Então a gente consegue encontrar documentos depressivos desde a chegada dele no Brasil. Então era uma coisa que ele carregava, mas que ele não revelava, ninguém sabia, mas os documentos revelam isso. E a gente tinha uma informação de um produto que ele fez, mas que você não interpretaria desse jeito, que era um evento chamado
Ilustrações para os Diários de Kafka, era uma exposição no Museu de Arte de São Paulo, onde ele projetava imagens angustiantes em cima, cercadas de trechos dos diários que ele mesmo tinha pintado na parede, em cartazes grandes. E a gente, olhando a obra dele, tanto essas partes documental como as partes fotográficas, a gente conseguiu encontrar vários conflitos na obra e a gente tentou recriar então essa projeção, essas ilustrações para os diários, só que em vez de chamar para os diários de Kafka, a gente chama para os diários do próprio George Love, porque eles também são tão fortes emocionalmente quanto a gente poderia ler as leituras do escritor famoso. E a gente acompanha com 4 audiovisuais. O curioso é que ele guardou, então, todos os documentos da época. Ele tinha essa percepção de conservar a história dele, a importância dele, ele se achava importante. E então, quando ele chega no momento que ele estava desenganado fisicamente, que ele tinha um problema que ele achava que ele tinha poucos meses de vida, ele resolve, assim, surpreendentemente, me chamar e falar que ele não tinha ideia de quem podia conservar todo esse material dele e falava que só eu podia, ele confiaria, né? Era uma coisa que ele me passa então uma missão, uma responsabilidade que eu carrego desde aquela época, desde 1995. Isso eram dias antes dele falecer. E agora, o material que ele deixou era um material confuso, porque ele tinha ido e voltado, são milhares e milhares de originais, de imagens que estavam todas embaralhadas. Esse trabalho a gente demorou para começar a fazer a triagem, a separar, e nos últimos 10 anos a gente trabalhou esse material mais intensamente, a ponto de poder mostrar, ter um resultado que pudesse ser exibido. Logicamente a gente pensa no futuro dessa coleção. Nesse contexto que eu acho importante o catálogo que a gente está fazendo, porque a gente consegue refazer, relembrar um trabalho que foi muito importante e que tem poucas fontes para pesquisa. Eu vejo a exposição muito mais como uma oportunidade de exibir para o público a importância desse material, que pode ser estudado e trabalhado muito mais no futuro.